Olá a todos, esse é o canal ASUS Brasil, eu sou Oswaldo Júnior, especialista em produtos ASUS e responsável por treinamentos para distribuição de componentes ASUS por todo o país. Retomando as nossas conversas sobre placas ASUS, hoje nós vamos falar sobre a placa X99A. Essa é uma placa muito especial, já voltada para desktops high-end, para máquinas realmente sofisticadas, baseada num novo chipset, voltada para um novo grupo de processadores lançados recentemente. Bom, os primeiros pontos importantes para esclarecermos. Essa é uma placa baseada no chipset X99. Esse chipset foi lançado há pouco tempo pela Intel. Ele é um componente que veio para suportar um novo grupo de processadores baseados no soquete 2011. Esse é um soquete que nós chamamos de soquete 2011 V3. Ele tem uma especificação um pouco diferente dos soquetes 2011 usados em processadores anteriores, ok? Então soquete 2011, V3. Vamos lá, o chipset X99, alguns avanços importantes que chamam a atenção num primeiro momento. Ele disponibiliza pela primeira vez para esse tipo de plataforma 6 portas USB 3. É importante lembrarmos que o chipset X99 vem para substituir o chipset X79. O chipset X79 foi lançado no último trimestre de 2011. Ele acabou de completar 3 anos de idade, então era hora de uma plataforma nova para os desktops ultra high-end, ok? Então, voltando para os recursos que o chipset X99 traz, que não estavam presentes no chipset X79. O primeiro deles é o suporte a 6 portas USB 3, como eu disse há pouco. Ele também disponibiliza 10 portas SATA 3 de 6 gigabits. Além disso, ele é o primeiro chipset para desktops de alta performance, trazendo suporte à memória DDR4. Obviamente, apesar do controlador de memória ser parte do processador, há elementos no chipset que são necessários para o suporte na motherboard à memória DDR4. Okay? Então, pela primeira vez num desktop, memória DDR4. E esse chipset também dá suporte à interface M2, que é uma interface voltada para uma nova geração de SSDs que vem surgindo aqui no país há uns poucos meses. Um novo formato, um novo tipo de SSD muito mais rápido, num tamanho menor, consumindo menos energia. Vamos passar por todos esses itens no detalhe, conforme a nossa conversa aqui avança. Então, sobre o chipset, esses são os primeiros pontos fundamentais. Substituto do X79, suportando novas interfaces, novas tecnologias e um grupo novo de processadores. Um pouco mais de detalhes sobre esses processadores, num resumo rápido. São só 3 processadores de desktop que são suportados pelas plataformas baseadas em chipset X99. Todos eles são processadores Core i7. Esse conjunto é voltado para máquinas high-end, ultra high-end. Então, 3 processadores apenas de desktop, todos eles Core i7. São o Core i7 5820K, o Core i7 5930K e o Core i7 5960X. Quando nós falamos do processador mais sofisticado desse grupo, para que se tenha uma ideia do avanço, que foi um avanço tremendo do lado dos processadores, estamos falando então do Core i7 5960X, que é um processador de 8 núcleos físicos. Pela primeira vez para desktops na plataforma Intel, 8 núcleos físicos. Ele executa 16 tarefas simultâneas, 16 threads simultâneas. Ele tem 20 megas de cache nível 3. Que mais? É um processador que tem 2,6 bilhões de transistores no núcleo. Isso é só uma curiosidade um pouco mais técnica. E ele tem um TDP de 140 watts. É um processador que tem pico de consumo de 140 watts. Uma comparação, para que se tenha uma ideia melhor disso. Quando nós pegamos no soquete 1150, o processador mais sofisticado, ele é o Core i7 4790K. Ele é um processador de 4 núcleos físicos que executa 8 tarefas em paralelo. Aqui eu tenho processadores de
8 núcleos físicos executando 16 tarefas em paralelo. Lá no Core i7 4790K eu tenho um pico de consumo, um TDP máximo de 88 watts, aqui 140 watts, ok? O dobro do número de núcleos físicos, 140 watts de TDP, aqui eu tenho 20 megas de cache nível 3 contra 6 megas de cache nível 3 num Core i7 4790K, acho que fica muito nítida a diferença é tremenda, os processadores para essa plataforma são muito mais sofisticados que aquilo a que estamos acostumados na plataforma de soquete 1150, ainda que lá tenhamos excelentes produtos, aqui os produtos são bem mais sofisticados. Aqui também, nos dois modelos mais sofisticados para essa plataforma, nós temos no processador disponibilizadas pelo processador 40 vias PCI Express 3.0. Isso me abre margem, por exemplo, para construções como a da X99A, que é uma placa-mãe que tem 4 slots PCI Express X16, sendo que 3 deles são slots PCI Express 3.0, ok? Um pouquinho mais à frente nós entramos em detalhes sobre as combinações possíveis de placas usando esses slots, mas só para adiantar rapidinho, vocês imaginem um cenário onde eu tenho suporte a 3-way SLI, eu tenho suporte a 3 placas gráficas baseadas em chips GeForce da NVIDIA, operando em SLI, ou Crossfire X com 3 placas gráficas também, ok? 3-way Crossfire X. O que mais? Então, voltando para as questões ligadas ao processador, eu ia dizendo que aqui nós temos mais núcleos, mais vias PCI Express, mais cache, uma série de outros aprimoramentos, ok? Um controlador de memória integrado no processador capaz de suportar memória DDR4. O que mais que é importante? Um ponto que é crítico, tá? Houve muitas críticas lá atrás, muitas queixas de usuários de máquinas nesse nível. A Intel ouviu essas queixas e providenciou um upgrade, um refinamento que é muito importante nos processadores. Esses processadores usam entre o die do processador, o chip, que é o processador propriamente dito, e aquela lâmina em cima do processador, o dissipador de calor integrado no processador, o heat spreader. Entre esses dois elementos, eu não tenho mais um composto térmico, que é algo como uma pasta térmica. A Intel volta a usar nesses processadores solda, ok? Algo que os artigos mais técnicos, a documentação mais técnica, identifica como fluxless soldering. Eu tenho solda, ok? Então o material que eu tenho atuando como interface térmica entre o die do processador e o dissipador de calor integrado é muito mais eficiente no sentido de enviar para fora do processador o calor gerado pela operação da máquina, ok? Então eu volto a ter solda, fluxless soldering. Esse é um avanço muito importante, isso abre margem para overclocks mais agressivos, para os processadores operando em frequências stock mais altas, em frequências muito impressionantes para produtos de 8 núcleos, ou mesmo para o processador Core i7 5820K nessa plataforma, que é o mais simples do grupo e ainda assim é um processador com 6 núcleos físicos, ok? Capaz de executar 12 threads simultâneas. Ok? Então mencionei aí avanços importantes no processador, falei da mudança da interface térmica. O que mais? Tendo falado sobre o chipset, sobre o processador, mas um último detalhe que eu acredito que é muito importante registrarmos. Eu disse que essa é uma plataforma voltada para processadores Core i7 de alta performance, desktops high-end. Nessa placa especificamente, uma coisa que chamou muito nossa atenção na ASUS, a placa-mãe X99A é compatível também com uma série de modelos dos processadores Xeon E5, que a princípio são processadores voltados para servidores e workstations duais. Por exemplo, essa placa é compatível, claro, um único processador, obviamente, ela é compatível com o processador Xeon E5 2699V3. Esse é um processador, reparem, isso é uma curiosidade apenas, mas é algo que chama muito a atenção. Esse é um processador que tem frequência base de 2.3 GHz, o Turbo Boost dele permite que ele opere num máximo de 3.6 GHz, porém, até aqui nada demais, porém, ele é um processador de 18 núcleos físicos, ele executa 36 tarefas em paralelo, 18 núcleos físicos, é um processador que tem
45 megabytes de cache L3. Esses números são números realmente muitíssimo impressionantes. Essa é uma placa compatível com um processador desse nível. É muito importante, apesar disso, lembrarmos do seguinte: essa é uma placa que não oferece, a princípio, suporte para sistemas operacionais de servidores. Ok? Lembrando, ainda que se adote um processador Xeon desse nível numa placa dessa, esse é um processador pensado para desktops de altíssima performance, ok? Falando um pouquinho só sobre a DDR4, tenho certeza que isso é novidade para muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo. A memória DDR4, ela nasceu no primeiro momento para o ambiente de servidores, para atender algumas demandas que existem no ambiente de servidores, ok? A primeira plataforma de desktops que vai suportar a memória DDR4 é a plataforma baseada em chipset X99. Onde é que estão as vantagens que mais chamam a atenção na DDR4? Ela vai operar em frequências muito maiores do que as da DDR3. Pelo que nós encontramos em documentação técnica do grupo de desenvolvedores responsáveis pelo padrão DDR4, nós já sabemos que ao longo da vida da memória DDR4, ao longo de todo o processo de desenvolvimento, ela vai ultrapassar a casa de 4 GHz. Essa é uma velocidade muito impressionante, isso certamente trará ganhos muito significativos de desempenho para esses conjuntos, para placas como essa, ok? Então, esperamos frequências acima da casa de 4 GHz ao longo do desenvolvimento da DDR4. O que mais? A DDR4 opera com tensão de alimentação de 1.2 volts. Na memória DDR3, é preciso lembrar que ela trabalhava com 1.5 volts. Então, de cara, nós já temos uma tensão de alimentação que é 20% menor. Isso vai proporcionar economia de energia e temperaturas operacionais menores, ok? Então, memória DDR4, maiores frequências, melhor desempenho, menor consumo de energia, menores temperaturas operacionais. E a memória DDR4 foi projetada de uma tal forma que será possível construir módulos com uma densidade maior. Hoje, nesse momento, fala-se apenas para desktops em módulos de até 8 GB de capacidade, mas nós já sabemos que existem no universo dos servidores apenas, por enquanto, módulos de memória DDR4 de 64 GB. Nós imaginamos que esse tipo de avanço virá para os desktops ao longo dos próximos anos. Vale lembrar que quando nós falamos da DDR4, da memória DDR4, apesar das latências operacionais dessa memória serem maiores em número de ciclos, conforme as frequências de operação da memória sobem significativamente, cada um desses ciclos que compõem a latência em nanosegundos tem um tempo de duração menor, ok? Então, a escalada da frequência, a escalada significativa da frequência vai garantir aumentos significativos de performance. E, apesar de eu ter dito há pouco que que a tensão da memória DDR4 no início, no lançamento da memória DDR4 é de 1.2 volts, como aconteceu com a DDR3, certamente virão memórias de baixo consumo trabalhando com tensões de alimentação ainda menores, ok? Então os avanços são realmente muito significativos quando falamos da memória DDR4. Nós vamos retornar num segundo vídeo falando sobre características específicas da placa, características específicas da ASUS X99A. Até aqui nós falamos do chipset, dos recursos suportados, dos avanços que foram trazidos pelo chipset, falamos dos processadores Core i7 Haswell E suportados pela plataforma, inclusive mencionamos para essa placa específica o suporte para processadores Xeon. Falamos também da memória DDR4, ok? Num segundo vídeo vamos explorar a fundo, com maior cuidado, características específicas de design dessa placa, inclusive um ponto muito importante que vai despertar a curiosidade de muita gente. Nós vamos falar no detalhe também do OC Socket, que é uma característica exclusiva da ASUS, patenteada pela ASUS, ok? Que na verdade se resume a um soquete 2011 com algumas modificações que vão permitir overclocks muito além dos limites que são possíveis hoje para a plataforma de soquete 2011, ok? Eu espero por vocês no segundo vídeo. Muito obrigado e até lá!